Salve galera, vamos chegando a mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História. Eu sou Edu Gomes. Hoje nós estamos no nosso sexto vídeo aqui de entrevistas. Vamos ter o prazer de receber um grande pesquisador que eu já já vou apresentar para vocês, mas destacando aqui que o canal ele tem sempre dois vídeos por mês, né? A gente tem tido um vídeo onde eu falo um pouco de algum livro que aborda a temática do esporte nas suas mais variadas áreas, né? Eu tento aqui trazer de maneira interdisciplinar, não só na minha formação inicial, que é na área de história, mas dialogando com outras ciências humanas, com a educação física e outros campos que trazem o esporte como um objeto de estudo, ou seja, a gente tenta aqui, de uma maneira transdisciplinar, abordar o esporte de uma forma profunda, crítica e tentando também trazer uma ideia de divulgação científica, né? E hoje, no nosso sexto vídeo de entrevista, eu vou ter o prazer de conversar com Wagner Xavier de Camargo, que é pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, que tem pesquisas no campo do estudo do esporte, relacionando educação física com antropologia, estudos de gênero, ou seja, uma vasta contribuição no campo para a gente aqui poder conversar, tentar entender um pouco da experiência dele, a trajetória. Então, desde já, eu queria lhe dar as boas-vindas, Wagner, e agradecer muito por você ter aceito o convite de estar aqui conosco no canal Esporte na História. Olá, Edu. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer aí poder, enfim, dialogar um pouco sobre os temas que nos são, é, enfim, gostosos de falar, né? Por exemplo, o esporte, e nessa interface com as ciências humanas aí. É isso, e desde já eu te agradeço mais uma vez. A gente sabe o quanto é importante essa iniciativa aqui do canal, né, de trazer pesquisadores, jornalistas, no futuro, quem sabe, também atletas ou ex-atletas que possam nos demonstrar um pouco das suas experiências nos respectivos campos que o esporte nos possibilita, trazendo também debates que aprofundem, para além do que já tem aí no senso comum, né, questões que são problematizadas já na academia, nas universidades, às vezes um pouco mais distante do público mais amplo, mas que aqui a gente aos poucos vai trazendo assim temáticas que não aparecem tanto, né, para serem debatidas a partir das experiências dos convidados, dos livros que também são debatidos. E Wagner, iniciando aqui, a gente sempre começa nas nossas conversas, né, que eu acho que é muito mais uma conversa do que uma entrevista em si, falando com o convidado sobre qual é a relação dele com o esporte, né? Quando o Wagner começou a se interessar com o esporte, como o esporte está presente na sua vida, né? Então, para você contar um pouco para nós na sua trajetória com o objeto, como isso se relaciona com a sua vida, a ponto de depois a gente falar também essa relação com o profissional, né? Porque é uma peculiaridade do campo, né? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente aqueles que se tornam pesquisadores do campo dos estudos do esporte, nesse diálogo do esporte nas ciências humanas, na educação física, tendem a ter um interesse a priori estabelecido pela sua trajetória também, né? Não sei se é o seu caso, mas se você puder, compartilhe conosco também um pouco aqui de sua história, né? A história é um pouco curiosa da minha identificação ou não identificação com o esporte, né? Eu tive uma formação humanista muito forte no colégio, no ensino médio. E os meus professores de história, principalmente história, literatura, geografia, eram pessoas formadas na época da ditadura, e enfim, Sim, naquele período muito duro e tal, né? Eu fiz aí, final dos anos 80, eu entrei no ensino médio, né? 89, meu primeiro ano, né? Então, particularmente meu professor de história, ele era muito politizado e hoje eu posso, na época eu não sabia disso, mas talvez hoje eu possa classificá-lo como um marxista roxo, assim, né? Que falava muito de luta de classes, de diferenças classistas, enfim, de desigualdade da sociedade brasileira e tal. E uma das coisas que me lembro muito que ele batia na tecla, né? E aí bate depois, mais tarde eu fui estudar a história da educação física brasileira, sim, é que havia uma rejeição muito forte aos aspectos considerados alienantes do povo, né? Então aquela tese do futebol como ópio do povo, né, era muito forte no discurso dele, né? Assim, ele era ele era muito inclusive nos seus discursos em sala de aula, ele era muito polido, muito educado, enfim, ele é, nossa, de uma cultura extrema, assim. E as aulas eram excelentes, né? Mas sempre nas entrelinhas ele deixava transparecer
que o esporte era um elemento alienante, né? Que assim, o futebol não era a única opção, não deveria ser a única opção. Já naquela época, eu me lembro muito bem, a gente até era incentivado a ler Folha de São Paulo, né? Por causa do colégio, logo que a gente entrou no colégio, né? A gente nem sabia o que era jornal, assim, jornal daqueles. O jornal convencional, que a gente hoje em dia Sim, quase sim. nem manipula mais, né? E, e eles falavam, olha, vocês têm que ler jornal e tal, né? Assim, a formação não é só aqui no colégio, também é crítica de leitura da sociedade e tal. Enfim, e esse cara sempre deixava muito explícito isso. E eu termino o colégio, então, e obviamente me inscrevi em vários concursos de vestibular, porque eu era sempre, enfim, eu tinha uma habilidade em várias áreas, mas as humanas sempre me chamaram muita atenção. E me inscrevi em Ciências Sociais na Unicamp, né? E passei. Prestei o vestibular e passei numa época que o vestibular era muito difícil, assim, né? Eu até fui pro vestibular meio sem saber se ia dar alguma coisa ou não, né? A gente não sabia, a concorrência era alta, enfim, o exame era mais difícil, na época eram 16 questões, mais uma redação, e a ênfase era muito grande e tal. Enfim, acabo passando em Ciências Sociais e viro um dos caras, assim, dentro do curso, bastante, talvez diria até meio radical em relação a algumas questões, né? Logo no meu primeiro ano, ajudo um grupo a ocupar terras ali em Matão, aqui em São Paulo. Ou seja, eu era militante, né? Eu fui formado, quase que comecei a ser formado como uma ativista social já no ensino médio. E aí, assim, eu tinha um discurso, quando a Atlética, por exemplo, do meu curso, que foi, acho que fundada naquele ano, um ano anterior, acho que 91 foi fundado, né? Eu entrei em 92 na Unicamp. A Atlética das Ciências Sociais começa a falar em esporte, né? Porque tinha sido fundado para a gente praticar esporte, etc. Eu achei aquilo tudo horrível, né? Eu achei alienante, achei uma coisa absurda, né? Falei, como assim a gente agora está vendido ao capitalismo, né? Essa coisa da meritocracia e tal. Enfim, e mantive essa postura. E daí que um dia desses de Caloridas eu fui assistir e falei, pensei, acho que seria interessante eu vir aqui para educação física, porque no campus da Unicamp a gente tem uma interface, uma interlocução muito grande com todos os centros, né? Então as ciências humanas estão do lado da matemática, estão do lado da letras, que estão do lado da, enfim, de vários institutos, né? E a educação física não ficava longe. E aí, um desses dias eu falei, eu acho que eu vou me matricular num desses semestres aí de matérias oferecidas para a sociedade. E foi o que eu fiz. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida já no segundo ano de graduação. Eu comecei a perceber que havia outra possibilidade. E apesar de eu não querer conscientemente, por causa de toda aquela minha formação, né? Eu desejava dar uma chance ao esporte, né? Então eu me matriculei numa disciplina que era de musculação, porque era o mais próximo que eu conhecia, que era como musculação para a comunidade. Me matriculei numa de vôlei, e daí me matriculei numa de ginástica, na época ginástica olímpica, hoje ginástica artística. Sim. E aí que foi ginástica artística, ginástica olímpica para a comunidade, chamava. E aí que foi a reviravolta, na verdade. O cara, o professor da época, o professor José Júlio Gavião, que já até se aposentou, do núcleo de adaptada da Faculdade de Educação Física da Unicamp, ele coordenava essa disciplina e também coordenava um programa de extensão para pessoas com deficiência, mais especificamente pessoas cegas no esporte. E aí eu comecei enfim, adorei a ginástica, enfim, me dei super bem, porque eu tinha uma desenvoltura motora muito boa e tal, né, de quando eu era criança, etc. E aí que comecei a quebrar um pouco os meus preconceitos, né? E a perceber que aquilo fazia parte da minha vida, né? Assim, aquilo deveria fazer parte da minha vida, né? Então, me engajei, assim, de corpo e alma nessa coisa de estar na educação física, estar no meio ali da faculdade, naquela faculdade todos os dias,
e participei daquele programa de extensão como monitor voluntário, né? Comecei a minha carreira, de fato, aspas aí, né? Mas a minha carreira esportiva de praticante, que daí eu viro atleta de atletismo, né? E de estudioso do esporte começa já nesse segundo ano de graduação em Ciências Sociais. Só que a crise vai se manter, né? Eu vou terminar, 3 anos e pouco depois, eu vou terminar Ciências Sociais, sem saber se na verdade eu queria Ciências Sociais mesmo, né? Sem ter a coragem, inclusive, para prestar educação física, porque naquela época a gente era formado de uma forma bastante. A gente era talvez orientado pelos pais ou pelos professores de uma forma bastante categórica, né? Você tem que escolher uma profissão e ir até o fim, né? E assim, eu me lembro da Simone Guedes, né? Da Simone Guedes, cara, uma vez, foi professora aí no Rio de Janeiro Na UF. da Federal Fluminense, se não me engano, né? Isso, na UF. E fantástica essa professora. Um dia ela falou assim para mim não, desculpa, para um público maior, ela falou assim: eu tive a sorte de quando eu quis estudar futebol no final dos anos 70, alguém pegou na minha mão e me guiou, me orientou e tal. Ela teve um orientador que super estimulou e daí que ela fez o primeiro estudo, inclusive para uma mulher muito antes do Roberto da Mata e tal, sobre futebol, né? Quando ela estudou os operários e tal lá. Então, Tô eu não tentando tive, procurar aqui, infelizmente. ó. Tem te Então, interromper, ó. isso, recém-publicada aí pelo Ludopédia, a tese dela. Ludopédia, livro É, dela. Futebol Brasileiro Instrução Zero é de 77, se não me falha a memória. então, Tese do Museu e, Nacional em Antropologia. não, fantástico esse trabalho. E aí ela falou isso, e eu não tive essa sorte, né? Eu lembro que eu tentei, né? Eu procurei os meus professores e professoras e tal na época, e até hoje, né, dentro do IFISH da Unicamp, né, Estudos de Filosofia e Ciências Humanas, não é interessante, o esporte não se tornou um objeto interessante, né, até hoje. E naquela época me falaram assim, né, desista disso, tipo, nada a ver e etc. E eu fui buscar, então, um recurso na educação física, que depois, 2 anos depois, 2 anos e meio depois, eu acabo terminando o mestrado em educação física adaptada com esse professor que eu comecei a trabalhar lá atrás. Sim, Mas eu não tive essa coisa na educação, nas ciências sociais. E é isso que enfim, talvez essa paradoxalidade que tenha me guiado desde sempre, né? Estar aqui e estar lá, ou seja, estar dentro das ciências sociais, estar dentro da educação física, e perceber que o meu lugar, na verdade, nunca era um lugar, mas era um não lugar. Era um lugar no interstício, era um lugar no limite, na fronteira, né? Então, essa constituição minha, eu nunca abri mão, né? Assim, se eu sou um híbrido constituído na fronteira, então que eu seja diferencial em relação os outros colegas, né? Não para me destacar, nunca pensei nisso, mas para entender o objeto de modo entrecruzado, de modo interdisciplinar ou até transdisciplinar, né? Então foi isso que eu busquei. Então eu fiz uma trajetória assim dentro da antropologia, em dado momento conheço estudos de gênero e agora recentemente, aí em 2018, entrei no curso de educação física, graduação para terminá-lo, né? Ou seja, para fazer um curso de educação física e terminei ano passado em dezembro. E quando as pessoas perguntam, né, assim, à beira dos 50 anos, para que você precisava fazer um curso de educação física, né? Porque é uma espécie de. Como é que fala isso? Reorientação da trajetória, né? Ou seja, é voltar lá atrás e achar e fazer uma coisa que eu devia ter feito antes, né? sim, E precisa sim, né? Precisa sim. Eu acho que é fundamental, mesmo para quem estuda as humanas dentro da educação física, entender a educação física por dentro, né? E aí, para mim, eu não abriria a mão de fazer numa universidade como, bom, tá perto de mim, obviamente, né? Como a Unicamp, né? A formação uma formação muito boa e tal, e eu consegui dialogar de novo, dentro da Unicamp, na esfera da graduação, dialogar com questões que atravessam os institutos e atravessam a própria formação que a Unicamp proporciona, que é interdisciplinar. Enfim, é um pouco um pouco por aí que eu escolhi o campo e a minha vida profissional, desde que eu terminei Ciências Sociais lá atrás, ela ficou muito dentro do esporte,
paralímpico, né? Que hoje se conhece, é bastante popular, mas a gente trilhou um caminho muito árduo, né? Eu saí depois do ciclo de Pequim, né? Exatamente porque eu conheci os estudos de gênero e tinha entrado já no doutorado interdisciplinar e eu queria estudar esporte LGBT, né? Eu queria porque queria e eu estava endoidecido com isso e tal, e eu deixei o esporte paralímpico, né? Mas eu deixei o esporte paralímpico exatamente no momento de uma guinada, em que saía do voluntarismo e entrava no profissionalismo, né? E as pessoas começam a ganhar, então, né? Então eu participei de um momento, eu participei quase 15 anos do esporte paralímpico, 15 anos do esporte, da educação física adaptada e do esporte adaptado e paralímpico, né? No momento em que as pessoas trabalhavam de modo voluntário. Todo mundo, né? Era Eram geral. raras as vezes que a gente ganhava alguma coisa em alguma competição. Não, perfeito. Sua trajetória bem singular, né, Wagner? Eu me identifico muito porque se eu pensar lá atrás também na minha trajetória como, de formação, né? Eu lembro que quando eu entrei, a minha formação em História foi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui o UERJ, o mestrado, doutorado depois no FRJ. Mas eu sempre também fiquei um pouco nessa linha, né? Porque para a história eu era o historiador do esporte, que é uma área não tão considerada como as outras áreas mães dentro da área, né? Uma sub-área, vamos dizer assim. Não existe uma cadeira de história do esporte dentro da história, nem acredito que vai existir. Então eu não estava 100% inserida, eu tinha que dialogar com outros campos, então eu tinha que ir para as áreas clássicas, seja de recortes temporais, como história contemporânea, ou para recortes de geográfico, né, história da América Latina, história do Brasil República, para tentar me inserir em algum campo da história. Aí, ao mesmo tempo, onde eu consegui espaço para estudar a história do esporte e da educação física foi na educação física, que foi onde eu depois também busquei uma segunda formação em graduação, fiz um pós-doc, mas aí fiz todo esse trajeto também para conseguir ser inserido na educação física também não como o forasteiro, o cara da história que está aqui entrando, né? Então, assim, é uma interface ali que eu me identifico com a sua fala no sentido de a gente tentar buscar essa multidisciplinaridade no sentido de trazer algo diferente para os dois lados e às vezes não ser visto nem por um nem por outro, né? Tem um pouco disso em alguns momentos, mas ao mesmo tempo eu considero que é uma trajetória prazerosa para a gente conseguir desconstruir também alguns mitos, algumas narrativas do senso comum, como você bem falou, né? Que teve uma formação que a priori foi crítica, foi positiva até para a sua formação de um jovem que depois escolheu fazer ciências sociais, mas tinha algumas coisas ali, como você destacou, do senso comum o esporte como algo alienante, e é algo que eu também sempre reproduzi, né? Eu lembro do meu professor na escola falando, comparando o pão e circo em Roma com o futebol nos dias de hoje. E quando eu fui começar a estudar academicamente, peraí, não é necessariamente assim, a gente pode ir para um outro caminho. O esporte e o campo esportivo como um todo também pode ser um momento, um espaço de entabular lutas, entabular questionamentos, entabular diferentes formas de olhar a sociedade também, até porque utilizando aqui lá do texto clássico do Pierre Bourdieu, entre outros autores, o campo esportivo ele tem sua autonomia, mas ele não é deslocado dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos. Às vezes se tem também essa noção de que tudo pode dentro de um espaço esportivo, né? A gente vê nos espaços de torcer do futebol, por exemplo, muitas pessoas que reproduzem ali gritos homofóbicos, gritos racistas e acham, não, mas aqui pode, lá fora eu sou cidadão de bem, aqui dentro tá tranquilo, porque eu posso fazer isso dentro do espaço do estou só torcendo pelo meu time. E na verdade a gente está falando de um espaço social como qualquer outro, que tem a êxtase, tem a excitação do esporte sim, mas que a gente também tem que estabelecer caminhos para pensar criticamente tudo isso, né? E aí, olhando sua trajetória, né, de falar de esporte paralímpico, depois entrar nos estudos de gênero no doutorado, entender esse mundo LGBT dentro do esporte, que traz questões profundas que muitos têm dúvidas até hoje, né? Como relacionar a questão dos atletas trans, como pensar a questão da inclusão, como também no âmbito do torcer, se for pensar o futebol, que é um espaço extremamente machista, que teve essas masculinidades do passado consolidando uma narrativa de que o esporte é coisa de homem e tudo mais, uma narrativa que reduz a noção de gênero, pensando no sentido não só acadêmico, mas como a sociedade está colocando hoje, como que a gente consegue ver, e você na sua trajetória demonstra isso, né? Que o esporte pode ser sim
um espaço para também pensarmos essas questões, né? Não só de alienação, como outrora se dizia, né? E aí, se você quiser agora compartilhar conosco um pouco mais dessa sua transição, né? Que você falou que foi para os estudos de gênero, o que você veio pesquisar, como que isso aí acrescentou não só para a sua formação enquanto pesquisador, enquanto uma pessoa que dentro da universidade está olhando para os esportes, mas também na contribuição, pensando que é um tema caro, importante e necessário para a nossa sociedade atualmente, né? Pois é, foi meio acidental, né? Eu tava numa competição em Spartanburg, que é Estados Unidos, Carolina do Sul, em 2006, 2006, 2006, exato. E eu tava lá, a gente, enfim, eu acho que foi agora eu não me lembro o status do evento, mas era uma competição paralímpica, mas eu não me lembro se era pan-americano ou se era um campeonato mundial de modalidade, isso eu não lembro agora. Mas eu acho que era um mundial de modalidade, eu acho que era um mundial de goalball, enfim, que é um esporte de cegos. Sim, E aí a gente tava, eu vi dentro da universidade, eu vi um mural, assim, com a propaganda assim, venha para os gay games, né, e tal. Cara, eu comecei a rir, porque naquele momento eu falei, nossa, né, assim, tipo, como assim existem gay games? Como assim? O que que seria o gay games e tal, né? Eu nem sabia o que que era isso e tal. E já tinha uma longa trajetória. E aí a internet ainda estava meio bem precária naquela época, né, em 2006, porque eu me lembro que eu fui consultar na Wikipedia, né, peguei algumas informações na Wikipedia e tal, não tinha muita coisa gravada, não tinha nada muito registrado, vi que tinha alguns livros já publicados, falei, opa, então quando eu passar em algum sebo aqui nos Estados Unidos eu vou ver isso aí. Mas enfim, eu abortei mais ou menos, abortei minha volta, né, naquele momento então, cumprido todo o evento, eu peguei a galera, acompanhei a galera até o aeroporto e, enfim, fiz todo o processo lá que a gente fazia, que eu estava gerenciando a equipe, de voltar, de mandar a equipe de volta, mas eu continuei nos Estados Unidos. Não sei se naquele momento era mais fácil do que hoje, talvez, não sei, mas eu transferi a passagem, eu falei, olha, eu vou, pus uns 2 meses depois e tal. Na época dava para fazer isso, era junho, quase meio para fim de junho, eu coloquei para agosto e resolvi fazer um esquema para ir para Chicago, onde iam rolar esses gay games aí. Eu falei, eu quero ver essa parada aí, eu quero ver como. Aí eu participei do Gay Games de Chicago como atleta, né? Me inscrevi, assim, fiz tudo isso naquele momento dos momentos finais do evento ali. Me inscrevi na plataforma deles, paguei a taxa de inscrição, já vi carona para Nova York, então eu fui de Spartanburg para Nova York de carro, de carona, tipo um BlaBlaCar, sim. né? Mas o nome era diferente lá nos Estados Unidos. E de Nova York peguei um voo que eu comprei da United Airlines. Não, não era essa. Era uma outra pequena dentro dos Estados Unidos, sei lá, não me lembro agora. Enfim, que alguém falou pra mim, olha, é barata, vai, pega e você vai. Aí fui pra Chicago e a competição começava dia 15. E aí, bom, eu não estava treinando direito, enfim, me inscrevi para a prova de 5 mil, as provas de meio fundo que eu já tinha corrido no passado, né? 800, 1.500, 3 mil com obstáculos, e me inscrevi em todas, as que eu achava que dava para competir. E aí, cara, foi um mundo fantástico que eu conheci, assim, ter participado dos Gay Games ali naquele momento. Na época a gente se juntou lá em 4 brasileiros, acho que nós estávamos em 4 lá representando o Brasil, porque o Gay Games não é de representação nacional, né? Você não representa nacionalmente, você representa os clubes. A gente não tinha clube, enfim, era uma coisa meio frouxa, assim, né? A gente Sim. falou, tá, juntamos brasileiros ali, entramos no desfile de abertura com uma bandeira nacional que alguém arrumou. Enfim, e estávamos no Gay Games. E aquilo tudo eu achei uma loucura, né? Assim, 60 mil pessoas ali reunidas olhando as pessoas naquele estádio. Eu até narro isso na minha tese. Enfim, depois do programa de competição. E eu falei, cara, dá para montar um projeto de investigação disso. Então, a coisa do esporte LGBT, que eles chamam assim, né? Na verdade, na época se falava gay sports nos Sim. Estados Unidos. A literatura ainda estava nesse ponto, né?
Então, ter conhecido aquilo mudou um pouco a minha cabeça, né? E dentro do esporte paralímpico, eu já falei isso em outras entrevistas, até escrevi sobre isso, não dava para ser gay, né, cara? Assim, não dava. É aquela ideia que a gente já leu de algumas autoras e alguns autores, né? Que dizem que os preconceitos, em geral, eles não são somados, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, um negro sendo preconceituoso em relação, sendo homofóbico, né? Uma mulher sendo machista, nem dá para falar isso, mas enfim, pensando, né, Sim, com a cabeça da sociedade androcentrada. É isso, os preconceitos não são uma somatória. As pessoas, mesmo nas suas minorias ali, elas não conseguem pensar na condição do outro. Enfim. E aí que é, eu não conseguia explicitar a minha sexualidade, minha orientação sexual dentro do universo do esporte paralímpico. Não dava para ser eu, né? E aí eu falei, bom, tá na hora de dar um tempo, né? Acho que 15 anos tá bom, vambora. E eu sou sempre assim, né? Eu sempre sou muito vinculado às minhas paixões, aos meus ideais. Então eu falei, olha, eu nunca pensei duas vezes né, em fazer o que eu fiz. A minha trajetória sempre foi assim, né? Eu não pensei, porque eu não vou ter dinheiro, porque isso, porque não sei aquilo. Enfim, nunca pensei nisso. E aí monto um projeto de. Logo que eu volto ao Brasil, monto um projeto de doutorado e começo a pesquisar lugares para eu prestar, né? Demorou esse processo. E final de 2007 eu presto uma prova de doutorado e entro na UFSC, em Florianópolis. Por que lá? Porque era um programa interdisciplinar, né, de doutorado, e que eu consegui encampar o esporte e o gênero, né, num lugar só. Então foi isso, o projeto foi aceito, passei em primeiro lugar, isso que foi o que definiu eu sair da minha casa, largar os meus dois empregos e ir lá viver com uma bolsa de 1.385 na época. outros tempos, né? Cara, foi assim, uma coisa surreal viver com 1.385. Isso eu tô falando de 2008, Sim. mas foi muito difícil viver com isso, enfim, em Florianópolis, que é um lugar caro e tal, mas eu dei um jeito. E eu já estava mirando fazer uma pesquisa etnográfica, né, no Gay Games da próxima edição, que era na Alemanha, né? E aí todo o minha bagagem de falar alemão, etc. Eu pedi uma bolsa para o DAD, consegui a bolsa. Enfim, em 2009 eu já estava indo para a Alemanha, fiquei até 2011, fiz toda a parte prática lá, assim, essa parte etnográfica, a entrevista e tal, tudo na Alemanha e tratei tudo isso, né, os dados, meus diários de campo, etc., em 2011, antes da defesa, que foi início de 2012. Então, fiz dentro do prazo, né, a minha orientadora, a professora Carmen Real, lá da UFSC, sempre foi ah, muito categórica em relação ao cumprimento de prazo, eu cumpri o prazo, tá tudo bem, sempre tive essas bolsas, foi muito legal ter uma bolsa do governo alemão, né, assim, o DAD no Brasil, né, tem até uma sede no Rio de Janeiro, o DAD ele é bastante. Ele sempre dá muita bolsa, né? Ele nunca abandonou o Brasil, nem na época da pandemia, né? Assim, tipo, os projetos de financiamento e tal, né? Então é uma instituição interessante. Tendo esse panorama todo na minha vida, os estudos de gênero entraram aí, né, cara? Assim, meio que invadiram a minha vida, né? Assim, obviamente por um desejo pessoal de mudar a temática, né? E e de fato, assim, no esporte paralímpico naquele momento, assim, isso é uma coisa interessante, né? Me perguntaram já, por que que você não fez uma tese na educação física adaptada, né? Sim. Eu precisava de elementos mais densos, né? Assim, a área de adaptada não me oferece isso. Assim, nunca consegui ver isso na área da adaptada. Então, eu precisava ir para ciências sociais para estudar o que eu queria estudar. E só que, na verdade, aquilo me atravessou de modo muito forte. Então, assim, estudar, pegar os estudos de gênero, pensar o esporte, pensar esse corpo que se anunciava de uma outra forma, ou seja, um corpo não heteronormativo, começou a passar a ser interessante para mim, né? E aí eu comecei a entrar em elaborações profundas, né? O doutorado desencadeou reflexões muito profundas. Tanto é que eu não publiquei o doutorado inteiro. Eu publiquei em capítulos ou em artigos, né? Sempre diferentes uns dos outros, em vários lugares, sobre vários aspectos que apareceram, que a tese que brotou em mim, né? A tese depois, um ano depois, um ano e pouco depois que eu defendi essa tese sobre os gay games, ela foi premiada e tal,
e em que pese as pessoas falarem assim, não, você tinha que lançar um livro e tal, eu achava que as reflexões que se originaram da tese eram melhores de serem desenvolvidas em textos pequenos do que na tese toda, na verdade. Porque até hoje tem temas que eu não esgotei ainda, né? Então foi aí que os estudos de gênero entraram, né? E a antropologia nunca me deixou, na verdade, né? A antropologia, a primeira etnografia, há um consenso na área de antropologia que a primeira etnografia cunha o antropólogo, né? Então, ou seja, uma espécie de. Qual que é a minha primeira etnografia foi no mestrado, só que não foi, né, nas ciências sociais, foi na educação física. E eu usei antropologia, na época o Clifford Geertz estava em moda, aquela coisa da descrição densa e etc. E o meu mestrado foi sobre o universo, né, das práticas esportivas dos cegos, né? Então, assim, foi bastante visceral, inclusive, né? Vivi uma época com o atleta que eu treinava, enfim, estava muito inserido em grupos de cegos, né? Eu vivia a cegueira todo o tempo na minha vida, né? Para entender um pouco o que que era praticar esporte a partir daquela condição. Enfim, então a antropologia veio desde o mestrado e no doutorado ela também se manteve, no primeiro doutorado, né? No segundo também. Mas ela se manteve, né? Assim, eu usei da antropologia para, junto com os estudos de gênero, entender um pouco por onde iam aquelas demandas daqueles atletas LGBT, né? Na época, a sigla foi cunhada, né? Eu me lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, ainda falavam gay athletes, né? Atletas gays, né? E isso era para homem e para mulher, então para as lésbicas e para os homens, né? Depois que começam a aparecer as demandas das siglas, né? Então isso vira um boom, assim. No Brasil também, se a gente pensar na primeira conferência nacional LGBT, ela é de 2008, né, do governo Lula, né? E no segundo governo Lula, né? E então eu me lembro que aqui a discussão no Brasil era se o L vinha para frente ou não, que era GLS, depois virou LS. GLBT, depois LGBT, aí em dado momento ficou LGBTTT, três T's, né? Para dar conta das travestis, Sim. transgêneros, transexuais e tal, né? Que naquela época era um pouco de definição. E aí a sigla segue se expandindo e tal, enfim. Mas é um pouco isso, a partir da sua questão aí, né? Como que os estudos de gênero entraram dessa forma, e aí isso, na verdade, eu não abro mão, né, até hoje deles e tampouco da antropologia nessa minha peregrinação de estudar o esporte, né? Eu acho que são temas que se complementam, são áreas que colaboram, né, que se interagem também aí na elaboração do objeto, quando você pega o que você quer saber, né? Perfeito. E é interessante, ouvindo a sua fala, ô Wagner, pensar também, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Mas o quanto a Unicamp foi um espaço que na educação física abriu também possibilidades. Assim, eu vou vendo na trajetória de vários colegas do campo, mais velhos, o Vitor Melo, que foi meu orientador, inclusive, que lá nos anos 90 foram fazer mestrado, doutorado na educação física da Unicamp e dialogando com o arcabouço teórico das ciências humanas, né? Das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, da história. Então, assim, teve uma galera que começou a dialogar e fazer essa interface entre os campos, que veio da Unicamp e também de outros espaços que possibilitou abrir portas, né, no Brasil. E aí você chega nesse ponto, né, de ter essa trajetória, vir desse esse espaço que, como poucos lugares na educação física, tem professores e pesquisadores e laboratórios que dialogam com as ciências humanas até hoje, e isso obviamente vai influenciar positivamente nessa sua formação interdisciplinar. E chegando nos estudos de gênero, também tem um pouco desse boom que estava dando na temática ali no. Eu acho que tem muito do recorte, né? Porque essa questão das minorias, como você bem destacou, notadamente no governo Lula, começa a se ter mais visibilidade de uma forma ampla. Então, vai se falar mais sim da questão racial, da questão de gênero, da questão de quebra do machismo e, consequentemente, também de formar não só a conceituação LGBT, que a gente vai ampliando com o tempo desde então, mas de entender também como esse tema pode ser também um tema sério a ser pesquisado na academia, né? Como você bem falou, mesmo numa ideia de lugar de fala, você olhou pro Gay Games nos Estados Unidos e pensou, pô, isso aqui é sério, acontece mesmo? E antropologicamente, na sua vivência, seja como
atleta ou pesquisador, você foi vendo que existia muito campo ali para investigar, né? E você destacou que teve também um segundo doutorado, né? Então, já na antropologia e pesquisando também dentro desse universo do futebol, como que foi essa trajetória de pensar um segundo doutorado e como que você está enxergando, tendo em vista esses avanços dos estudos de gênero como um todo, o campo hoje em dia? Porque pensar lá dos anos 2000 para cá, a gente já tem aproximadamente aí 2 décadas, né? Avançou muito, tem o que avançar ainda. Eu lembro de um curso que eu ministrei junto com o Pablo Alabassis e a Lívia Magalhães. É, foi até pelo Ludopédio mesmo, naqueles cursos do Ludopédio Educa, e a gente falando sobre história do esporte, do futebol na América Latina. E a Lívia fez uma fala que me marcou muito, assim, que eu já falei com ela depois pessoalmente, inclusive, sobre. Esse curso foi no contexto da pandemia também, né? Do quanto o gênero, as questões de gênero sempre estiveram ali, mas nós, né, e me incluo ela também, historiadores, poderemos, assim, ampliar para outros pesquisadores das ciências humanas. A gente passava pelos objetos, pelas fontes e negligenciava, ignorava a temática. Mas não é porque eu, por exemplo, que no mestrado pesquisei futebol na Era Vargas, que a questão das mulheres, por exemplo, não estava aparecendo ali no futebol da Era. Já tinha. A gente tem o trabalho da área Bonfim hoje que demonstra isso claramente. Mas não era o nosso foco de análise. Até um determinado tempo a academia realmente não olhava. E felizmente hoje passou. Eu não tenho um curso a nível superior que eu vou ministrar que eu não trago a questão de gênero, seja qual for o objeto relacionado ao esporte. Não tem, não tem. É uma coisa que não cabe mais, até porque é tão presente e tão nítido e felizmente as pesquisas cada vez mais, os seus trabalhos de outros colegas têm demonstrado isso, que ignorar seria assim, como se você não estivesse dialogando com o campo hoje em dia. E antigamente isso não estava no campo, né? Então, considerando essas 2 décadas, como que o Wagner olha para isso, pensando nesse seu segundo doutorado também, e se sua visão hoje é mais positiva, mais negativa, ainda é uma visão de estamos em construção, como que você enxerga esse avanço aí nessas 2 décadas, né? Bom, várias perguntas dentro de uma pergunta, né? Eu acho que, bom, eu vou retomar lá atrás, quando você falou assim que mesmo como ativista ou participante do fenômeno ali dos gay games, né, eu consegui enxergar criticamente, né? Isso é uma coisa que eu estava numa banca essa semana e chamei a atenção da pesquisadora que estava defendendo o seu trabalho, né? Assim, por mais que você esteja envolto com o objeto, seja parte dele ou ali, você tem que ter esse sobrevoo, essa crítica, essa autocrítica sobre o lugar que você ocupa, o lugar que os corpos estão ali, qual que é a demanda daquela manifestação e o seu lugar de pesquisador. Tudo bem, você não é aquela tal história que você não consegue deixar de ser pesquisador. Você é ativista, militante, você não consegue deixar de ser pesquisador também. Então, a gente está tudo junto e misturado, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falei é que é o seguinte, sobre o Gay Games, né? Ah, muito legal eu pesquisar isso, etc. Só que tem questões internas aí que precisam ser resolvidas. Teve uma conferência na França que eu fui convidado para ir em 2011. Eu estava quase no final do meu doutorado, do primeiro doutorado, e aí na minha fala eu exatamente coloco isso, que eu identifiquei homofobias internas, né, ou seja, dentro dos grupos que estavam no Gay Games, identifiquei também preconceitos relacionados a gênero e sexualidade e tal, orientações sexuais e tal, e as pessoas que estavam me ouvindo, que eram as pessoas do campo, né, as pessoas achavam um absurdo aquilo, né? Eu me lembro que a vice-presidente da Federação dos Gay Games foi a público, foi a púlpito, né, lá no microfone e falou assim: olha, é um absurdo o que você está falando, porque a gente briga pela inclusão. Então, essa sua fala, ela é contrária ao nosso movimento, né? E aí, na réplica, eu falei, não, não é contrária, né? Não é, eu acho que é uma questão de autocrítica para o campo, para vocês se repensarem, para nós nos repensarmos, para ver exatamente o que que nós estamos fazendo, né? Não é possível a gente ter, como eu falei, né? Não é possível a gente ter um galpão que cabem 5.000 pessoas e colocar 5.000 homens gays ali dentro e uma salinha um depósito escrito Lesbians Party, ou seja, a festa das lésbicas era numa salinha um depósito pequeno que não cabia nem 50 pessoas. E você Sim. tem um galpão, um ginásio separado só para homens gays. Isso era assim. Então os espaços, eles são generificados.
né? As provas no Gay Games, por exemplo, elas seguem a categoria no esporte, né? Homens e mulheres. Então, homens competem entre si, mulheres, então é masculino e feminino, e mulheres competem entre si, sendo que os corpos atravessam essas questões de gênero dadas pelo biológico. Então, essa crítica foi uma das mais mordazes que eu fiz, né? E não foi bem entendida pelo campo. Mas, enfim, eu acho que isso é importante, né? O que eu vejo, linkado a isso que eu estou falando, né? O que eu vejo de estudos de gênero hoje, Edu, é que muita coisa. Eu fico feliz, né, em ver uma proliferação de estudos sendo feitos em vários níveis, né? Desde as Sim, pesquisas de iniciação científica, TCC, final de curso, passando por mestrados, doutorados, principalmente na educação física, em alguma coisa nas ciências humanas, né? Quando vincula gênero e esporte. Quando a gente fala das pesquisas de gênero, tem núcleos localizados no Brasil que são muito consolidados já. Por exemplo, aqui em Campinas tem o PAGU, né, que é um centro de referência, e lá na Bahia tem o NEIM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher, e em Florianópolis tem o núcleo que foi coordenado pela professora Miriam Grossi. Tem núcleos consolidados de gênero. Só que nesses núcleos, muitas vezes não. Na maioria das vezes, o debate de esporte não entra, tá? Ou atividades físicas, ou atividades de lazer relacionados, não entra, né? Por quê? Porque, não sei por que exatamente, eu tenho uma hipótese que talvez o acessar essa literatura é uma coisa custosa, talvez, as pessoas não queiram fazer, né? É, do lado da educação física, por exemplo, a discussão chegou, mas aí que mora o perigo, na verdade. Muitas vezes é uma discussão feita de modo bastante superficial. E aí a gente partilha, eu e o Leandro Teófilo aí do Rio de Janeiro, a gente partilha dessa opinião quando a gente olha para os trabalhos, né? A gente até conversou já sobre isso algumas vezes. A gente olha para os trabalhos e há uma pasteurização. Ele mesmo publicou há alguns anos, aí uns 3 anos, acho, um artigo que desmistificava, ou pelo menos problematizava, a categoria de masculinidade hegemônica que é usada nos estudos de gênero para falar de atletas, por exemplo, ou de atletas profissionais ou amadores, né, na literatura, né? Mas é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Então eu vivo recebendo artigo para avaliar das revistas para dar parecer, e aí a pessoa bota lá uma masculinidade hegemônica e toma a Ryan O'Connell lá, que é o ícone que todo mundo pega ela, né, para essa literatura para usar, sem problematizar. Então, de acordo com a sua questão aí, né, houve avanços? Sim, muitos avanços, né? Talvez até eu possa considerar que eu sou parte da influência dos avanços nos estudos do campo, né? Mas também outras pessoas que vieram, outros pesquisadores e pesquisadoras. Por sorte, a gente teve um boom de pessoas interessadas em estudar gênero, né? De um dado momento para cá, nessa interface com educação física, atividade física e esporte, né? Só que eu penso, do meu lugar agora, que é das ciências humanas, que é um lugar talvez mais chato, mais problematizador e etc., né? Pode colocar todos os jargões e preconceitos que tem sobre esse lugar, que a gente precisava descer um pouco mais o nível, no sentido de aprofundar, né? A gente precisava descer mais a análise, aprofundar mais a análise, né? É, e eu vejo isso, né? Então, ah, por exemplo, quando a gente vê aí que é uma coisa que eu tenho identificado, né, na educação física mesmo. Tem algumas pessoas que descobriram então agora o esporte de mulheres, né? Tá uma loucura, uma nova produção, né, sobre o esporte de mulheres. Esquecem ou ignoram ou sei lá, se consciente ou inconscientemente, a produção da professora Silvana Gellner, né, sobre mulheres no esporte e no futebol, né? Falam de mulheres como se mulheres fossem as únicas representativas de gênero, ou seja, se a gente ainda tivesse naquela ênfase binária de homens e mulheres, não estamos discutindo isso, é gente. muito comum. Essa discussão é datada dos anos 90,
Então já avançamos, né? Butler já falou em problemas de gênero lá nos anos 90 que o enfoque de gênero não pode ser binário, né? Que a gente tem uma outra perspectiva. Enfim, a gente não está mais naquelas feministas que falavam que nem gênero é cultural e sexo é biológico, e nem que a sociedade é dividida em homens e mulheres, né? Enfim. Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido. Agora, o que que eu fiz no segundo doutorado, né? Já que você perguntou. O segundo doutorado foi um aprofundamento aí dentro da antropologia sobre o futebol. Eu decidi estudar futebol. Eu tinha também um preconceito sobre futebol até meados de 2017, por aí. Mesmo na minha primeira pesquisa, apareceram atletas de futebol, eu até entrevistei e tal, mas o que eu estava mais interessado era em outros esportes, principalmente nos esportes, individuais que tinham expressão de marcas, né? Enfim, atletismo, etc., né? Natação e tal. Então eu ignorei um pouco o futebol. Quando o futebol começa a entrar na minha vida, né, e de novo, né, acho que esse tema foi também me atravessou, né? Eu decido então montar um projeto de doutorado. Falei, não, eu vou fazer. Eu vi os grupos de futebol no Brasil, né, de homens gays, principalmente homens gays bissexuais, começaram esse movimento 2015, 2016, 2017. Eu vi o boom em 2017. Falei, vou pesquisar esses caras, né? E aí era uma espécie de fazer uma pesquisa local do que eu já tinha feito em âmbito internacional, né? Então era pesquisar, fazer uma etnografia local, só que, claro, tomando o Brasil como referência, né? E aí deu super certo. Eu fiz essa tese, defendi no passado também e tal, que foi sobre esses grupos do futebol chamado futebol gay, mas também chamado futebol LGBTQIAPN+, né? E eles não tem consenso na literatura sobre como esse futebol chama, na verdade, né? Ou esses futebols, né? O fato é que tem já produção sobre eles e eu acho que está num momento interessante aí de pensar não só a questão de nomenclatura, mas para onde esse futebol vai. Principalmente porque os corpos que não são, né, os corpos autoenunciados, né, trans, né, e que não estão dentro do espectro aí mais normativo de uma homossexualidade masculina ou feminina, né, esses corpos começam a reivindicar espaço. Então a gente está nesse momento, né, e tem poucas pesquisas, ou relativamente algumas pesquisas, poucas, né, ainda pesquisas sobre corpos trans nesse universo aí. Então, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas era só para responder um pouco toda essa trajetória que você me perguntou, né? Houve avanços? Houve. Falta coisa? Falta. Né? Se eu influenciei a trajetória, devo ter influenciado, assim como outros, né? E o que eu tinha feito no segundo doutorado diz mais respeito a esse aprofundamento das questões relacionadas a esses grupos que praticam futebol hoje e que se autoproclamam dentro da sigla LGBTQIAPN+. Perfeito. Sensacional essa explanação, Wagner. Se deixar, eu vou ficar aqui ouvindo e aprendendo, né, durante muito tempo. Ok, Apesar do nosso tempo curto, eu queria ouvir exatamente assim. Aí, se você quiser, você pode já fazer uma fala caminhando para uma finalização, enfim. Pensando essa questão de como você enxerga, né? Falamos dos avanços do campo até hoje, mas como você perspectiva esse futuro? Por exemplo, a questão dos atletas trans dentro do esporte, como que essa temática, aos seus olhos, está acontecendo, como que isso, de certa forma, pode colaborar, inclusive, para o entendimento da sociedade, de forma mais profunda e crítica, porque o que a gente vê de sensos comuns sendo vomitados na imprensa, nas pessoas, as pessoas simplesmente reproduzem algum estereótipo já pré-estabelecido, sem análise problematizadora alguma, e não tentam entender peraí, qual é a realidade daquele indivíduo, qual é a realidade de um atleta trans, de uma atleta trans, o que isso representa para o esporte, pensando também todas as questões que o campo esportivo mobiliza historicamente, a gente vê hoje muito senso comum sendo colocado, né? Então, já que você tocou também trazendo esse assunto agora, como que você enxerga esse e outros temas para o futuro? E, obviamente, também já, infelizmente, né, indo caminhando para uma finalização da nossa conversa, mas aí no final eu vou fazer os agradecimentos devidos, porque com certeza vai ficar aqui gravado como um dos vídeos que a gente mais aprendeu no canal. legal, Edu. Bom, sim, tem algumas coisas para falar, né? Assim, os temas avançam, né? Eu acho que eu tenho dois pesares a fazer, né?
Um primeiro é que assim, o tema avança e é uma pena que algumas pessoas que chegam, sabe aquele senso comum de que às vezes a gente fala para a pessoa assim, ó, você está chegando agora e você quer sentar ali Na na frente janela. na janelinha, né? Então essa coisa assim, não faça isso, né? Então esse é um dos pesares que eu vou falar. Muita gente chegando e assim não olhando, não fazendo uma devida, um rastreamento de literatura, né? Você falou É, tem, do não olhar para a bibliografia da Silvana, por é, exemplo, né? Que então, isso é assim, não dá, não dá, não não dá, dá. não dá, né? Não dá. Mesmo que você, até essa questão de estudar mulheres aí, como eu falei, eu até questionei a pessoa, né? Eu não vou falar por questões éticas, mas eu até questionei a pessoa, falei, olha, mas não dá para falar de mulheres numa perspectiva binária, né? Ainda sem levar em conta a literatura brasileira. E a pessoa falou assim, tá, mas eu estou publicando fora do país. Bom, é mais grave ainda, Mais né? grave Mais ainda. grave ainda, porque você está sendo vendido, vendida, né? Ou seja, você está publicando de acordo com as referências internacionais, sendo que a gente tem uma produção aqui. Então é um pouco. Também falta um pouco de olhar Sim. decolonial, saca? Nós estamos tendo uma produção aqui, cara, né? Sobre isso. Tem pesquisadores e pesquisadoras que têm uma longa trajetória sobre isso. Enfim. Então, esse é um dos primeiros pesares, né? A gente tem que mobilizar a literatura, a gente tem que mobilizar aí debates que vieram antes, inclusive para dialogar e apontar questões que ficaram na esteira da produção, né? Eu mesmo tenho críticas sobre a minha produção e também sobre o que eu deixei de fazer, né? Que eu quero ainda fazer. Não, essa questão que você colocou, essa problemática dos corpos trans, ela é algo que mobiliza as pessoas, né? Mobiliza de vários pontos de vista. Do ponto de vista pessoal, a pessoa fala, sei lá, a pessoa pensa assim, não sou trans, nunca vou ser trans, acha um absurdo isso, né? Ou então, do ponto de vista religioso, que também é pessoal, né? Nossa, que isso é contra Deus, porque foge da natureza, daí cai naquele debate que é caro para antropologia da natureza-cultura, né? O que Sim. que é natureza, o que que é cultura? O que a pessoa está pensando que é natureza? Aquele corpo século XVI? Aquele corpo que o Vesalius lá dissecou na anatomia e falou: olha, os órgãos ficam aqui, 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 tem o pênis, a vagina, etc. Que é isso? Que essa pessoa tem na cabeça? E às vezes até pesquisadores e pesquisadoras têm isso na cabeça, sabe? Assim, assisti uma palestra semana passada e que ia bem até ao ponto que a mulher mete Deus na história, né? Aí um amigo meu falou, mas você é contra Deus? Eu falei, não sou contra Deus. Deus, esse Deus cristão, e tal, não sou contra isso. Eu sou contra ela desrespeitar quem estava assistindo a palestra. Porque eu tenho certeza que a pessoa que estava do meu lado ali, uma negra, cheia com coque super bonito e colares e tal, eu tenho certeza que aquela mulher ali, ela tinha toda uma questão com a ancestralidade dela, provavelmente outros deuses, outra crença que não essa que a gente, né, católica, apostólica, romana, que a gente foi formado no Brasil, né? Talvez até fosse o bandista, sei lá o quê. E aí, quando ela mete o Deus ali, aquela pessoa mete Deus no final da palestra, ela acaba com tudo, ela acaba com tudo, né? Por Já quê? exclui uma Porque galera, né? desrespeita e não tinha nada a ver, cara. A gente estava falando sobre um tema científico dentro da psicologia. Ela era psicóloga, não tinha nada a ver colocar Deus. Enfim. Então, o que eu estou dizendo é que mobiliza muito, as questões trans mobilizam muito as pessoas de vários pontos de vista. E o que é ruim é que as pessoas, por isso que eu digo, foi legal todo o boom que a internet deu, os canais, foi muito legal. A gente tem acesso a várias informações. A gente não tem mais acesso só a Wikipedia, a gente tem acesso a vídeos, etc. Tudo. Só que a pessoa tem acesso a uma conta que ela cria no YouTube, ela vai lá e começa a falar um monte de besteira. E sobre as questões trans, é isso que acontece. Sim. Ela pode falar? Bom, ela pode falar. Claro, tá aí, né? Só que essas besteiras todas, não, obviamente, né? Então, assim, é um pouco essa ideia que se tem, né? Desde que a gente tem essa direita no país, né? Que tomou conta eu tenho minha livre expressão, né? Como é que é? Liberdade de expressão. A liberdade de expressão não te permite você ser preconceituoso contra outras pessoas com orientações sexuais, crenças religiosas, etc. Nada a ver. Enfim, isso é muito pernicioso, né? Então, eu acho que a pauta sobre estudos trans ela tem que avançar bastante ainda, Uhum. principalmente envolvendo pessoas trans nas pesquisas e também fazendo pesquisas com pessoas trans.
né? Então, por exemplo, quando eu falo da área de crescimento e maturação na educação física, né? Crescimento e desenvolvimento, que é uma área muito cara, né? Quando a gente pega, por exemplo, todos os índices de crianças não sei o quê, de 10 anos, 10 11 anos, não sei o quê, sabe? A gente não pode ficar pegando criança norte-americana para pensar em índices nacionais. Assim como a gente também não pode pegar crianças que são que estão dentro de um molde heteronormativo para pensar que crianças trans. Por isso que eu gosto quando eu leio os textos, principalmente lá do pessoal da Bahia, eu li alguma coisa já produzida naquela revista Periódicos, né? Sim, Que sobre crianças transviadas, crianças viadas, etc. São esses referenciais que têm que ser usados para a gente produzir pesquisas sobre as crianças que se auto-identificam como trans, ou como não binárias, ou como não heteronormativas, enfim, né? Então a gente tem que avançar nisso, né? É, do que eu sei aí, enfim, do que eu conheço dos estudos sobre pessoas trans, estudos de gênero, né? E pessoas trans, atletas trans, amadores ou não, ou praticantes trans, ou enfim, ainda está muito no início, assim, né? Muito, ainda tateando, entendeu? As pessoas não podem, por exemplo, começar a falar sobre trans se elas não conhecem a condição trans, né? Ou não leem boas teses ou bons livros sobre o que essas pessoas estão enunciando. E mais, né? Por mais que a gente desclassifique a testosterona, ou todos os hormônios envolvidos, ou, né? Tem uma questão aí que é essa transição hormonal, que é, enfim, que é uma questão importante. Então, assim, a gente precisa aí na educação física estudar sobre isso. A gente precisa decodificar isso para poder avançar. Então, não é assim, é tipo, eu não quero falar sobre hormônios porque eu não quero uma perspectiva biologicista ou fisiológica, então eu não vou falar sobre isso. Então, assim, é tudo muito. Percebe? A gente está pisando sim, em ovos, assim. E eu não acho que a nossa produção nacional seja é, ainda, né, capacitada o suficiente. Assim, ainda não está no momento de pesquisas muito boas sobre isso. Acho que tem um longo caminho aí. E do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que não só avançar nisso, como também a gente tem que avançar, por exemplo, quando a gente pega o Luiz Henrique Toledo ou até o Pablo Alabarces, na área de antropologia do esporte, começa a falar sobre estilos de jogo, né? A gente tem que pensar em estilos de jogo dessa galera, né? Muita gente olhou para o futebol, aí, esse futebol chamado gay ou LGBT, etc., pasteuriza tudo, homogeneiza tudo, mas será que esses corpos também não apresentam estilos de jogos diferentes? Será que isso não impacta na forma como o futebol é subjetivado? Será que esse futebol trans não é diferente do que o futebol gay? E o futebol gay é diferente quando ele é homogeneamente jogado por atletas que se auto-identificam como homossexuais e por grupos que têm mais bissexuais e heterossexuais dentro do grupo, dentro do time? Porque tem, né? Tem heterossexuais que participam desses sim, sim. campeonatos, desses times. Então, será que o estilo de jogo não muda? Então, é uma questão, né? Outra questão tem pessoas com deficiência já dentro desses times. Mas quem está olhando para isso, né? Então, assim, tem pessoas com deficiência física, por exemplo, com dentro da taxonomia lá de classificação com pés tortos ou falta de dedos. Tem pessoas com deficiência auditiva, tem pessoas com deficiência visual. Quem está pensando a deficiência no cômputo dos estudos de gênero quando olha para esses grupos LGBT no esporte? Então, assim, essa é uma questão muito interessante que me mobiliza, porque traz um pouco, tem a ver um pouco com a minha trajetória, né? Que é olhar para esses pontos de entrecruzamento todos, né? Relacionados ao objeto, né? Então, isso para mim isso é a perspectiva futura de pesquisa, né? É olhar para isso que ainda ninguém olhou. Ou seja, a gente está eu estou, assim, isso que eu estou falando é um passo à frente do que está sendo feito, né? Sim. Mas claro que a gente tem dois movimentos. Um movimento que as pessoas que pensam além e um movimento das pessoas que reproduzem os modelos já é, canonizados. Isso acontece, né? Por exemplo, eu não aguento mais ler coisas que envolvem Bourdieu, por exemplo, O dia e Elias, não, né? não, não transcendem Bourdieu dentro do esporte, né? Então, assim, reproduzem tudo aquilo que o Bourdieu falou, mas aí querem encaixar, por exemplo, analisar.
corpos trans com Bourdieu. Não dá match se você não falar das limitações do Bourdieu, né? Ou você fala das limitações, até da visão dele sobre o que que era a dominação masculina, ou você não avança. Porque você está pensando em um outro corpo, que um corpo errático. Não é o corpo que o Bourdieu pensou. Não é um corpo masculino nem feminino que ele pensou. Então tem que sair dessa chave. Mas as pessoas que produzem, que usam os referenciais, continuam reproduzindo a mesma coisa. Então não dá, Te né? cortando, Wagner, rapidinho, Pode falar. mas parece até que isso já é um debate que eu vejo antigo no campo, né? E não só nos estudos de gênero sobre esporte, mas nos estudos do esporte em geral, usar autores clássicos que tiveram sua importância, eu inclusive citei o Bourdieu aqui hoje, o Norbert Elias, entre outros, mas sem entender as limitações que esses trabalhos têm para determinados recortes e sem compreender também ou levar em consideração os outros trabalhos que avançaram, né, o que permitiram avanços no campo. Aí parece que para você ter uma chancela de entrada no campo, você tem que botar lá o Bourdieu, botar o Elias, botar o fulano, como se isso fosse se enquadrar em todos os objetos de pesquisa, o que não é o caso, né? Exatamente, né? Então, assim, é lamentável que algumas pessoas comecem a pesquisar esporte LGBT no Brasil hoje, o futebol LGBT ou até vôlei LGBT, né? Começam, né? Primeiro, pegando isso como afirmação máxima, né? Isso pode ser uma afirmação do campo. O cara fala que ele faz um futebol LGBT, mas não necessariamente você precisa entender que esse chamamento é só esse chamamento. Ah, eu chamo de futebol LGBT, então tá tudo certo. Não, tem um debate ali que até o próprio campo não resolveu. É só você olhar, só você olhar. Veja, por exemplo, vou citar um exemplo claro, é só você entrar no Instagram do Biscats, que é um time do Rio de Janeiro, que ainda até hoje posta lá futebol gay. E tá tudo bem, porque eles entendem esse objetivo dessa forma. Só que você entra num outro Instagram, por exemplo, da equipe Natos de São Paulo, ou Barcemonas, lá do Pará, né? E você vê que eles chamam de futebol LGBTQIAPN+. Então, assim, ou seja, dentro do próprio campo não há consenso. Aí o pesquisador, a pesquisadora, ele vai olhar sobre isso, ele tem, cara, tem que partir dessa controvérsia para daí para ir para frente. Não significa você pegar o chamamento e defender como se fosse seu. Então há uma mistura aí, sabe? E é lamentável que isso ocorra, principalmente quando você não lê também o que foi produzido sobre as coisas que você está querendo pesquisar, né? Mas é assim, é assim. Eu conversando com um professor há uns 15, 20 anos atrás, nem lembro, quase 18 anos atrás, ele falou, já aposentado, já e tal, ele falou assim para mim, olha, lá da Federal de Santa Catarina, ele falou, olha, infelizmente, as pessoas não fazem bons levantamentos, não é todo mundo que faz bons levantamentos bibliográficos, né? E porque é árduo hoje, com a produção de conhecimento que a gente tem, é árduo você tentar circunscrever tudo. E infelizmente as pessoas, enfim, às vezes partem de um ponto e vão para frente, não olham para trás. Então isso faz com que a gente esqueça quem produziu as coisas, faz com que a gente não pegue refinamentos e ache que a gente está descobrindo a roda de novo, É isso. né? Quando não é assim que acontece, enfim. Mas eu sou ainda bastante otimista em relação a tudo isso, né? Eu acho que a gente está no momento de boom aí desses estudos, né? Eu tenho participado de bancas, enfim, dado parecer a artigos, etc. A mim chega muita coisa, né? Então eu sei que os campos de produção desses conhecimentos aí híbridos, né, estão seguindo, né? Então, ou seja, as questões LGBT, na interface com a antropologia, ou mesmo com as ciências humanas, sociologia também, e os estudos de gênero estão sempre caminhando, né? E é isso. É isso. Eu te agradeço muito, Wagner. Infelizmente, a gente Eu que agradeço. teve essa conversa extremamente agradável, né? Eu acho que para quem acompanhou aqui no canal, sem dúvida alguma, aprendeu muito, como eu também estive aqui aprendendo. Acho que um pouco do nosso objetivo aqui no canal Esporte na História é trazer isso aqui nunca é o fim, é apenas uma degustação pequena para quem tiver interesse no tema, buscar, como Wagner destacou, as bibliografias sérias que já existem no tema, dentro do campo, os trabalhos, os artigos, os livros e por aí vai. E acho que incitando assim, a gente pode, quem sabe, levar um conhecimento um pouco mais confiável, problematizador, crítico, de uma maneira leve, como foi essa nossa conversa aqui. Wagner, muito obrigado mais uma vez, hein?
Obrigado também, Edu. Um prazer estar aqui com vocês. E para quem gosta do tema, né, não deixe aí de seguir o nosso canal, de divulgar o canal para seus amigos e amigas que estão aí dentro de todos os espaços tentando debater, entender o esporte, entender o campo esportivo. Não deixe de também divulgar esse nosso trabalho que está sendo aqui realizado, porque é isso que nos mantém. Então, já siga aqui o canal, faça as notificações. Eu sempre fico com dúvida, Wagner. É ativar o sininho, notificação. A galera fala a linguagem do YouTube. Eu ainda estou aprendendo, mas aos poucos a gente chega lá. Então, até a próxima e muito obrigado, galera.